Olá, eu sou o professor Anderson. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a América Central. A América Central é dividida em duas regiões, a América Continental e a América Insular. A América Continental é a parte que liga a América do Norte com a América do Sul. Então olha só, a Guatemala, por exemplo, ela faz divisa aqui com o México, que é um país que pertence à América do Norte. O Belize também. Aí tem vários outros países aqui que fazem parte da América Central Continental, como por exemplo El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e o Panamá. O Panamá ele faz fronteira com a Colômbia. Essa extensão de terra, esses países juntos, eles somam uma população total de 45 milhões de habitantes. Então é uma região pequena que tem um número relativamente elevado de habitantes. A América Central Insular, como o próprio nome diz, refere-se às ilhas que compõem a América Central. Então, são as ilhas que estão localizadas no Mar do Caribe ou Mar das Antilhas. Toda essa região aqui, ela possui várias ilhas. E essas ilhas, elas estão subdivididas em ilhas maiores, como por exemplo, as Grandes Antilhas são essas ilhas aqui, compostas por Cuba, Jamaica, a ilha de Hispaniola, essa região, toda essa região aqui, ela é chamada de Grandes Antilhas. Aí tem as Pequenas Antilhas, que são essas ilhazinhas pequenas aqui, Trinidad e Tobago, São Cristóvão, Antígua, Barbuda, Santa Lúcia, são as ilhas que compõem as Pequenas Antilhas. E aí tem uma outra região, a terceira região, que é o conjunto de ilhas conhecida como Bahamas. Todas essas ilhas aqui, elas são conhecidas como Bahamas e a maioria delas são possessões de países estrangeiros. Tem possessões dos Estados Unidos, tem possessões da Holanda, da Inglaterra, da França, nessa região aqui conhecida como Bahamas. Então são partes da América que ainda não conseguiram a sua independência. De maneira geral, a composição étnica da população da América Central ela é resultante da miscigenação do colonizador espanhol com a população indígena. Você verá que as pessoas da América Central normalmente eles têm um olhinho puxado, que é um marco da população indígena. Houve esse cruzamento genético. E uma boa parte da população da América Central ela ainda vive nas áreas rurais. Olha só, a população que vive em áreas rurais é muito maior do que aqui no Brasil, por exemplo. Por quê? Porque esses países ainda são países pouco industrializados. A indústria deles está mais ligada ao beneficiamento de alimentos. Então, olha só, por exemplo, o Panamá ele tem 3 milhões e 900 mil habitantes, 33%, um terço da população vive em área rural. A Costa Rica também, parecido, um terço. O Belize, mais da metade da população vive em áreas rurais. E no geral segue esse padrão, uma população rural ainda bastante alta, justamente porque foram países que se industrializaram muito pouco. A industrialização deles é recente e é uma industrialização ainda voltada para o beneficiamento do agronegócio. A hidrografia da América Central. De modo geral, os rios da América Central são pequenos. Por que são pequenos? Porque eles nascem nas áreas planálticas, estão vendo aqui o mapinha da hidrografia, e eles já correm direto para o oceano. Então esse aqui é o maior rio lá da América Central, o Rio Lempa. Se for comparar com os rios brasileiros, que alguns se assemelham com mares, como no caso do Rio Amazonas, ele é considerado um rio pequeno, justamente por ter essa característica de nascer nas áreas planálticas, corre por uma pequena planície e acaba desaguando ou no Oceano Atlântico ou no Oceano Pacífico. A economia da região. Então, a economia da região é baseada principalmente em produtos agrários. Até mesmo sua indústria é para beneficiar esses produtos agrários. Então, existe nessa região aqui, voltada mais para o Oceano Pacífico, passando pelo Panamá, uma área de cultivo de uma agricultura comercial de produtos tropicais. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar é um dos produtos relacionados a essa região. A plantação de banana, enfim, são produtos mais voltados para as exportações. Nessas áreas aqui se caracteriza as grandes propriedades, as propriedades das empresas agrícolas. Em alguns casos, essas empresas agrícolas são comandadas por pessoas que não são do país. Então,
elas produzem produtos agrícolas voltados para exportação. Enquanto que nessa outra área aqui, ó, do Belize, ó, passando parte da Guatemala, Honduras até Nicarágua, predomina a agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que planta o que as pessoas locais consomem. Por exemplo, feijão, arroz. E aqui nessa outra área de Honduras, passando pela Nicarágua, tem uma grande preservação florestal. Então aqui existe uma floresta tropical e essa floresta é bastante preservada, né? Vale lembrar que nesses países existe uma grande concentração de terras, né? Então as melhores terras desses lugares estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. E são países basicamente agrícolas, né? Países que dependem muito dessa economia da produção agrícola, né? Os países da América Central são conhecidos como as repúblicas das bananas, porque a banana, o café, esses produtos agrícolas, eles têm muito peso em sua economia, eles respondem por grande parte da exportação desses países. E a economia insular, então, de modo geral, a economia insular também segue a mesma regra da economia continental. O principal produto, né, de exportação, o principal produto de produção da economia insular é a cana-de-açúcar, seguido do café, banana e cacau. Então, esses são os principais produtos que os países das Antilhas, né, os países da América Central insular, eles produzem. Então aqui vocês estão vendo a imagem da produção de cana-de-açúcar lá em Cuba. Pode ver que é uma agricultura ainda bastante arcaica, né? A América Central, de um modo geral, ela não tem uma agricultura ainda totalmente mecanizada, uma agricultura de alta tecnologia. As tecnologias que eles utilizam lá, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, já são consideradas ultrapassadas, né? Por exemplo, a colheita da cana usando a força humana. Aqui no Brasil a gente já tem a colheita da cana mecanizada. Então olha só, na região do Mar do Caribe há os chamados paraísos fiscais. São áreas onde existem bancos em que esses países, né, esses pequenos países, permitem a entrada de dinheiro sem cobrar de quem está emitindo esse dinheiro a origem, né? Então, por exemplo, é o paraíso para as pessoas que trabalham com a corrupção, trabalham com sonegação de imposto, lavagem de dinheiro. Quando a pessoa rouba, por exemplo, dinheiro público aqui do Brasil, elas mandam para esses paraísos fiscais. As Ilhas Caimã, as Ilhas Virgens e as Bahamas são lugares onde as pessoas que roubam dinheiro ou que têm um dinheiro que elas não conseguem comprovar de maneira lícita, elas mandam para esses lugares para terem esse dinheiro garantido para elas, né? Então, existe essa forte atuação bancária nessas regiões da América Central insular. A América Central continental destaca-se também por ter uma das maiores obras do mundo, né? A construção do Canal de Panamá. Então, vocês estão vendo aqui uma imagenzinha, né? Um mapa que tem o Panamá, aqui, essa região. E para interligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, foi construído um canal nessa região. Por que eles construíram esse canal? Justamente para encurtar a distância da costa oeste dos Estados Unidos com a costa leste. Então, olha só, um navio, ele fazendo esse trajeto aqui, ó, atravessando pelo Panamá, ele faz com que a viagem seja apenas 1/3 desse trajeto aqui, ó, saindo daqui e passando lá pelo Estreito de Magalhães, né, na Argentina, contornando a costa brasileira e chegando até a costa leste. A ideia era encurtar esse caminho. Para encurtar esse caminho, os americanos, né, e franceses tiveram a ideia de construir esse canal. Então, quem começou a construção do canal do Panamá foi a França. Então, a França começou, aí tiveram várias perdas, né, várias mortes, né, as pessoas morriam em acidente de trabalho, por doenças tropicais. Aí a França abandonou o projeto e os Estados Unidos pegou e continuou tocando esse projeto e finalizou ele lá em 1914. Então, o Canal do Panamá foi uma das maiores construções da humanidade, né? Então, as obras iniciaram em 1880 e demorou mais de 30 anos para serem finalizadas. Na época em que o canal começou a ser construído, o Panamá fazia parte da Colômbia, né? A Colômbia, a Gran Colômbia, era um país só, esse país gigante aqui. Mas aí o Senado da Colômbia não aprovou a ideia de os Estados Unidos administrar o canal. Então, os Estados Unidos resolveu armar uma guerrilha aqui, armar um movimento de independência e criaram esse país que não existia. Então,
o Panamá pediu sua independência em relação à Colômbia, apoiado pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos passou a mandar nesse canal. Então o canal passou a ser dos Estados Unidos, que só devolveu o canal para o Panamá nos anos 2000. Então hoje a administração do canal do Panamá é feito pelo Panamá, mas os Estados Unidos ainda têm uma grande influência. E como que funciona esse canal? Então a ideia é ligar, o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Eles construíram um sistema de eclusas, um sistema de canais que interliga. Então essas faixas de terra que não permitiam a ligação foram construídas esse canal. E vocês podem ver que essa faixa de terra ela é mais alta que o nível do mar. Então, eles tiveram que construir um sistema de eclusas. Estão vendo aqui? Existem várias eclusas que elevam os barcos, elevam os navios até uma altura de 26 metros mais alto que o nível do mar. E aí esse navio percorre todo esse caminho e lá no final, na outra ponta, ele desce. Funciona mais ou menos desse jeito aqui, como está nesse gifzinho. Olha, o barco vem, a hora que abre as portas da eclusa, baixa o nível, ele sai. Ele entra novamente, fecha as portas da eclusa, enche de água, ele sobe para um nível superior. Funciona mais ou menos assim o sistema lá de eclusas no canal do Panamá. E isso gera muito dinheiro, gera muita renda para esse país, esse país que foi inventado lá pelos Estados Unidos, justamente para ter essa passagem, para ter o direito sobre essa passagem aqui que liga o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Atualmente existe um projeto na Nicarágua de fazer o canal da Nicarágua. Esse projeto está sendo pleiteado pela China. Então a China tem a intenção de investir e construir um canal que ligaria o Mar do Caribe, o Oceano Atlântico, até o Oceano Pacífico. E a comparação entre o canal da Nicarágua e o canal do Panamá. Então ele está projetado para ter uma profundidade de 22 metros. Isso quer dizer que o calado dos barcos poderá ser muito maior, ele poderá comportar barcos muito maiores do que o canal do Panamá comporta. Então olha o canal do Panamá. Eles estão fazendo uma ampliação do canal do Panamá. Então olha só. O comprimento do canal da Nicarágua, vocês podem ver que aqui é uma faixa mais extensa do que o canal do Panamá. Porém, como ele está mais ao norte, ele acaba compensando porque diminuiria a distância, diminuiria ainda mais a distância entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos. É uma área de interesse da China. A China ela vem buscando posições estratégicas no mundo e uma das posições estratégicas é você construir esse canal, fazer uma alternativa ao canal do Panamá. A América Central, de um modo geral, tem uma herança colonial muito negativa. Então, os países que colonizaram a região, eles vieram apenas para explorar. Esses países foram obrigados, por grandes períodos, a ficar sem indústria, comprar somente produtos manufaturados e industrializados da Europa, e isso gerou um empobrecimento. A gente sabe que a agricultura ela gera muito menos renda, muito menos riqueza do que a indústria. Então, olha só, acaba que vários países da América Central têm imagens como essa, imagem de grande pobreza, favelas, esgoto a céu aberto. Essas imagens aqui são do Haiti, que passaram por uma guerra civil, que passaram por um desastre natural, o terremoto de 2010, e o Haiti hoje é considerado o pior país da América para se viver. Então, olha só, em 2015, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do Haiti, era de 0,49 e a expectativa de vida de apenas 63, bem abaixo que o restante dos países da América. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele recebe muitos imigrantes, E uma boa parte desses imigrantes vem do Haiti, olha só. Em 2015 entraram no Brasil 14 mil haitianos, 8 mil bolivianos, 7 mil colombianos, 6 mil argentinos, da China 5 mil, Portugal 4 mil, Paraguai 4 mil, Estados Unidos 4 mil, Uruguai 4 mil e Peru 4 mil. E por que esses haitianos lá da América Central vêm parar no Brasil? Porque o Brasil ele chefia a missão de paz da ONU. Então a ONU interferiu no Haiti para acabar com a guerra civil, para diminuir a violência no país. E o Brasil ficou como responsável de cumprir essa missão, de manter certa integridade dentro do país. Aí eles têm contato com o brasileiro e imaginam que o Brasil seja um país melhor do que o Haiti para se morar. E acabam migrando para cá. A questão da Cuba. Então, Cuba ela é um país que conseguiu a sua independência da Espanha somente no final do século XIX e com a ajuda dos Estados Unidos da América. Como os Estados Unidos da América ajudou a Cuba a se tornar independente, eles acabaram interferindo nos rumos políticos e econômicos desse país. Então, Cuba,
aceitava até mesmo interferências militares, né? Sua Constituição aceitava interferências militares dos Estados Unidos em seu território. Aí criou-se um governo muito corrupto, né, que beneficiava muito os estadunidenses e deixava o povo cubano na miséria. O resultado disso foi que o povo cubano se revoltou. Então, em 1959, um grupo de guerrilheiros liderados por Fidel Castro conseguiu derrubar o governo corrupto, né, do ditador Fulgêncio Batista, que era pró-Estados Unidos. E aí eles começaram a fazer um regime novo, né? A ideia do regime era fazer inicialmente uma reforma agrária, distribuir a terra para as pessoas, que era concentrado na mão de poucas pessoas. Mas acabou se instalando ali um regime socialista. Por quê? Os Estados Unidos tentou invadir Cuba, né, depois de instalado esse governo mais voltado para o social. E quando os Estados Unidos tentou invadir Cuba, o Fidel Castro ele se aproximou da União Soviética, então ele fez acordos com a União Soviética para garantir a sua permanência no poder, para garantir que a revolução continuasse. O resultado disso foi que nessa região aqui foi um dos palcos, né, muito importantes da Guerra Fria. Teve, por exemplo, a crise dos mísseis lá na década de 60, que os Estados Unidos não queriam que a União Soviética instalasse armas próximo do seu território. Então, a partir daí, as tensões com os Estados Unidos foram crescendo. Os Estados Unidos colocou um embargo econômico, né? Cuba hoje tem até mesmo dificuldades de comprar remédios, dificuldade de comprar qualquer tipo de máquina por conta desse embargo imposto pelos Estados Unidos. E as principais atividades de Cuba estão ligadas ao setor de turismo, né? Então eles têm vários pontos bonitos, vários lugares legais para visitação, e também a atividade de agricultura. Você pode ver que em Cuba predomina a plantação de cana-de-açúcar. Estão vendo essa cor aqui? Ela representa a maior parte da área do país que é plantada com cana-de-açúcar. Eles plantam também fumo, café, arroz, cítricos, né? Eles têm uma zona industrial, né, que beneficia esses produtos gerados da agricultura. Enfim, Cuba ela é um país considerado dos mais fechados do mundo. Então, olha só, apesar de ser um país bastante fechado, Cuba ela tem um bom IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Na verdade, o IDH de Cuba ele é melhor do que o do Brasil. Então, eles têm um IDH de 0,77, que é considerado IDH alto. A expectativa de vida deles lá é 81 anos para as mulheres e 77 para os homens. A porcentagem de adulto alfabetizado ele alcança 99% da população, né? Quase 100% da população lá é alfabetizada, então praticamente você não vai encontrar analfabetos em Cuba. Se comparado com os demais países da América Central, vocês podem ver que os índices cubanos são bem melhores. Olha, Guatemala, por exemplo, IDH 0,57. O melhor, que é o Panamá, 0,76. Mesmo o Panamá, que é considerado um país bom de se viver, tem o IDH mais baixo do que Cuba. Então essa foi nossa aula de hoje sobre a América Central. Eu fico por aqui e até a próxima.